Salve, salve, meus queridos, tudo bem? Bom, você já ouviu falar no estado Isdale? Não? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar exatamente o que é o estado Isdale. Mais uma da série Fique por Dentro da Hipnoterapia. Então, se liga nesse vídeo, fica comigo até o final. E não deixe de se inscrever no canal, dar aquele likezinho e comentar. Caso você tenha alguma dúvida, ficarei feliz em responder todos os seus questionamentos. Então, roda a vinheta e vamos para o conteúdo. Bom, vamos lá, vamos falar então sobre o estado Isdale. O estado Isdale é o estado mais profundo do sonambulismo, ou seja, da hipnose. Então, para a gente atingir esse estado, nós vamos descendo alguns níveis de aprofundamento, chegando até o estado Isdale, o estado sonambúlico, ou seja, o estado mais profundo do sonambulismo, ou seja, o estado mais profundo da hipnose. Esse estado ele tem duas características, a característica anestésica e a característica da catalepsia, ou seja, a rigidez dos músculos, né? Então, ou seja, você consegue ficar ali com o braço esticado por um bom tempo, você consegue ter um domínio dos seus músculos ali muito interessante. Então, o estado Isdale é o estado mais profundo do sonambulismo e ele tem esse nome por causa de um grande médico, um médico escocês chamado James Isdale. Ele fez medicina na Universidade de Edimburgo e ele constituiu a sua atividade profissional na Índia, em Calcutá. Ele era um dos médicos cirurgiões do hospital militar. Então ele pegava ali vários casos, né, de cirurgias e lembro que o James Isdale é da época de 1830. Então naquela época não tinha anestesia. E ele vendo, né, as dores dos seus pacientes, ele ouviu dentro da universidade uma técnica chamada de mesmerismo. Essa técnica é de um alemão, Franz Mesmer, e teve esse nome por causa desse alemão que ele acreditava no magnetismo dos animais. Então, os homens, os animais, todos eles possuíam um magnetismo e esse magnetismo tinha essa conexão entre as forças da natureza, magnetismo da natureza, inclusive até mesmo dos vegetais. Então, todo ser vivo tinha esse magnetismo e dentro dessa força ele trouxe aí essa filosofia do magnetismo da natureza e surgiu o mesmerismo. Mas vamos voltar lá para o Isdale. E o Isdale, na universidade, ele ouviu falar desse método, um método profundo de concentração e aonde a gente tinha aí a possibilidade de ter uma sugestão, né, para a mente do paciente, aonde ele pudesse resolver dois problemas que eram muito comuns naquela época, que era a questão anestésica, né, e a questão até mesmo do pós-operatório, porque muitas pessoas morriam por causa de infecções no pós-operatório. Então até a cirurgia acontecia com sucesso, mas o pós-operatório era um problema, né? Porque até então o Pasteur não tinha ainda trabalhado forte e entregue uma solução para o universo e para a sociedade. Então, o que acontece? O James Isdale, ele começou a utilizar essa forma de sonambulismo, ou seja, um processo hipnótico com os seus pacientes, levando eles até um estado tão profundo de relaxamento que ele conseguia obter anestesia, então uma anestesia mental. E ele começou a executar essa atividade, a exercer essa função, e quanto mais ele treinava, melhor ele ficava e mais seus pacientes
não sentiam dor na cirurgia. E não só isso, no ato cirúrgico ele também passava sugestões positivas no intuito de uma cicatrização melhor, de um pós-operatório melhor. Então, ou seja, ele diminuiu as dores na cirurgia e reduziu a mortalidade dos seus pacientes que passaram por um processo cirúrgico, e também mandava sugestões muito interessantes do tipo, olha, o seu corpo recebe bem essa cirurgia, o seu corpo se regenera muito bem depois dessa cirurgia, você vai ter um pós-operatório muito bom, muito satisfatório, e você vai ter a sua saúde reconstituída, mandando essas sugestões para a mente subconsciente daqueles pacientes que estavam passando pelo processo. E esse processo de um transe profundo se deu através do nome James Isdale. Então você vai ouvir muito falar dentro da hipnoterapia estado de Isdale, ou seja, o estado mais profundo do sonambulismo, aonde esse médico escocês lá na Índia, lá em Calcutá, utilizava essa metodologia, esse processo através das suas cirurgias e do seu pós-operatório. A primeira cirurgia que ele utilizou esse método foi em 1845 e ele fez isso por várias cirurgias. Ele conseguiu um destaque muito grande no meio médico. Ele inclusive foi promovido ao médico da família real indiana e ele teve muito sucesso. E esse estado, o estado de Isdale, foi por causa desse escocês médico, James Isdale, que utilizava o sonambulismo, ou seja, a hipnose, para poder aplicar uma anestesia mental em seus pacientes e mandar também uma sugestão positiva para o pós-operatório. Show de bola? Gostou desse conteúdo? Pô, legal, fico feliz. Se tiver alguma dúvida, algum tipo de esclarecimento, coloca aqui nos comentários que eu respondo. E olha, não deixe de se inscrever no canal, dar aquele likezinho e compartilhar ele por maior número de pessoas. Beleza? Show de bola? Até o próximo vídeo e a gente se encontra numa poltrona mais próxima. Até mais! Valeu!